mis saludos a la organización del evento en la persona del profesor Alberto Pino y del profesor Pedro Rubín. Y primeramente voy a hacer una publicidad de una obra jurídica, que hay muchos trabajos de profesores que están presentes aquí. Todos los brasileños. Es una obra coordenada por los profesores Nelson Rosenwald y Felipe Teixeira Neto, Dano Moral Coletivo, editora Foco, y yo me baseé en mi trabajo en este libro, La Travessia do Individual ao Social, Dano Moral Coletivo nas Relações de Consumo. Eu vou circunscrever mi ponencia a las relaciones de consumo. Eu havia pedido a Pedro para hacer mi ponencia em português, porque mi portuñol está muy oxidado. Pero voy a arriscar-me. Voy correr un risco. Quizá algunas palavras italianas. Nelson e Felipe estão rindo de mim. Sabem por quê? Bien. Pressupostos de la responsabilidade civil na relação de consumo. Passamos de la civilização de las máquinas para la civilização de las massas. E da insuficiência da ideia de um indivíduo que, para o bem ou para o mal, seja o único centro de imputação da própria esfera existencial. Supera-se um modelo patrimonialista e individualista com base em atos que atingem a sociedade como um todo. E o princípio de la solidariedade como inspiração para a vocação social do direito. O reconhecimento de novas esferas de projeção da dignidade da persona humana ampliou as esferas de interesses coletivos protegidos por o ordenamento jurídico. E em Brasil, como em Argentina e Uruguai, a proteção do consumidor tem grado constitucional. Há uma peculiaridade em Brasil porque salimos de ditaduras militares, depois de 30 anos de ditaduras militares, e promulgamos constituições. E as constituições em Brasil, Argentina, Uruguai, têm a proteção do consumidor como garantia fundamental. Em Brasil, tem uma doble função: direito fundamental e princípio da ordem econômica. Não é solamente uma questão de eficiência econômica, uma questão do mercado, uma questão de law and economics, é uma questão ligada à persona humana e sua dignidade, seja individual, seja coletiva. E mais, a responsabilidade civil é ligada ao direito de não ser mais vítima de danos. A importância, lado a lado com o coletivo, da prevenção da ocorrência de danos. E revela-se na prevenção propósito novo na responsabilidade civil. A obrigação do ofensor de responder passa lado para o direito da vítima de ter suas perdas reparadas. O professor da Universidade de São Paulo, Antônio Junqueira de Azevedo, prefere a expressão dano social. Dano social é uma expressão muito utilizada e muito corriente em Brasil. É um ato que atinge toda a sociedade em rebajo imediato do nível de vida do pueblo. Particularmente evidente quando se trata da segurança
diminui a tranquilidade social com ruptura de confiança em situações contratuais ou extracontratuais, reduzindo a qualidade coletiva de vida. As palavras de Ricardo Lorenzetti, são bienes cuja titularidade não é individual, pois não se trata de um bem individual, pero coletivo. E o dano moral coletivo, quizá, sofre questionamentos que em Brasil vimos 30 anos atrás, quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, a respeito do dano moral. Vocês estão, quizá, vendo isso, cerca do dano moral coletivo. Em Brasil, quando promulgamos o dano moral individual, o dano moral coletivo, hoje, está passando por um questionamento em suas bases sobre sua utilidade para a sociedade. Deve haver um grado de uma gravidade, para a coletividade. Não pode ser algo fútil. E em Brasil passamos por questionamentos semelhantes a vocês. A dignidade da pessoa humana ultrapassa a individualidade. Não se pode descartar uma dimensão comunitária ou social desta mesma dignidade em cada pessoa, como foi dito aqui, porque são todos iguais em dignidade e direitos. Isto está em la Declaração Universal de 1948. Há uma tipologia muito importante no Código Brasileiro de Direitos do Consumidor, que eu vou enfatizar para vocês, que é a tipologia que define 3 categorias. Em primeiro lugar, os interesses difusos. Em segundo lugar, os direitos coletivos. Em terceiro lugar, os direitos individuais homogêneos. Essa categoria é muito importante para a compreensão do dano moral coletivo em las relações de consumo. Os interesses difusos, artículo 81, parágrafo 1º, são os interesses ou direitos difusos entendidos como os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ou ligadas por circunstâncias de fato. Por exemplo, uma publicidade ilícita, ligada ou seja enganosa, seja abusiva, ligada às indústrias do cigarro, cuja divulgação constitua lesão ou à privacidade ou ao honor do consumidor. Os danos ambientais. Tivemos 5 anos atrás o desastre ambiental, uma vergonha para nós em Brasil, de Mariana, o barragem de Mariana, em Minas Gerais. Número 2, interesses ou direitos coletivos. Para os efeitos deste código, os transindividuais ou de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Por exemplo, o caso do Dieselgate. Todas as pessoas que adquiriram os veículos Amarok, Volkswagen, com um software que enganava os consumidores, os aferidores de poluentes. Os consumidores também eram enganados quando compravam estes veículos. E hoje eu sou titular, eu sou fiscal da Procuradoria do Consumidor de Rio de Janeiro. Pedro Rubim foi meu antecessor na Procuradoria. A opinião final foi escrita por Pedro Rubim. Hoje eu atuo nesse processo.
y la indemnización fue de R$1 millón. Es un montante alto para Brasil, pero muy bajo para los padrones de Estados Unidos y Europa. Muy bajo, muy bajo. Y probablemente Volkswagen tentará en el Superior Tribunal de Justicia a bajar esta indemnización. Es un ejemplo. Y casos, por ejemplo, de sorteo de premios en que los agraciados descubren que no hay premio a recibir, o inserción de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, citando Gabriel Stiglitz, el defeito de um produto que não se circunscreve a várias pessoas, mas afeta um grupo social determinado, uma situação de um grupo de cláusulas uniformes, vexatórias. E, número 3, interesses individuais homogêneos. Então, a diferença, eu lo vou repetir, direitos, interesses difusos. Há uma identidade de situações de fato. É uma situação meramente fática. O vínculo é mais difícil. É uma situação, digamos assim, não há uma relação contractual. É uma situação meramente fática. Direitos coletivos, há um vínculo jurídico. E terceira situação, direitos individuais homogêneos, os de origem comum. São direitos divisíveis, seus titulares podem ser identificados, determinados, e são apenas acidentalmente supraindividuais. A relevância de seu tratamento molecular não decorre de uma indivisibilidade natural de seu objeto, nem da organização e existência de uma relação jurídica base, pero de la necessidade de facilitar o acesso à justiça de seus titulares. É uma decorrência do grado constitucional de la defensa de los consumidores em Brasil. A defensa de los direitos individuais homogêneos. O primeiro precedente do Superior Tribunal de Justiça em Brasil foi mencionado aqui, foi o recurso que teve como relator o ministro Teori Savasky, que foi relator de Lava Jato, que não teve uma solução muito favorável aos consumidores, no caso ao meio ambiente, porque foi admitida necessária vinculação do dano moral à noção de dolor, de sofrimento psíquico, de caráter individual, pero essa noção foi superada em Tribunal Superior de Justiça. Em 2010, há um precedente da ministra Eliana Calmon, em um caso de cadastramento de idosos para transporte, em que foi admitido que a necessidade de cadastramento atingiria um dano moral coletivo no contexto fáctico. E mais tarde, um caso envolvendo ILA em banco, locomoção de clientes de idade em uma agência bancária. E mais tarde, em 2017, um caso envolvendo o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o relator, envolvendo um programa de televisão chamado Bronca Pesada, investigação de paternidade envolvendo expressões sexualmente negativas a pessoas menores de idade, idosos, e foi fixado um dano moral coletivo em R$50 mil. As indenizações em Brasil dificilmente ultrapassam os R$50 mil. É uma crítica, é uma autocrítica que hacemos. E acerca da função punitiva do dano moral coletivo, citando a professora da Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, Maria Celina Bodan de Moraes, em um excelente livro
daños a la persona humana. Podemos aceptar un carácter punitivo en la reparación del daño moral para situaciones potencialmente causadoras de lesiones a un grande número de personas en los derechos difusos, en la relación de consumo, en el derecho ambiental. La ratio será la función preventiva o precautoria que el carácter punitivo inegavelmente detiene en relación en las dimensiones del universo a ser protegido. La pena, nas palavras de Antônio Junqueira de Azevedo, funciona como reparação à la sociedade, visando restaurar o nível social de tranquilidade reducida, diminuída por el ato ilícito. O mesmo raciocínio deve ser hecho quanto aos atos que levam à la conclusão que não devam ser repetidos, atos negativamente exemplares. Cabe dizer, se todas as vezes fosse assim, também esses atos causam um rebarro na qualidade de vida. Por exemplo, uma empresa de transporte aéreo atrasa sistematicamente todos seus vuelos. Não basta, em la ação individual de um consumidor, a indenização por los daños patrimoniales e morales de la vítima. É evidente que esta empresa ou outra que la emite está diminuindo as expectativas de bem-estar de toda a população. É muito diferente o passageiro sair de sua casa confiante quanto ao cumprimento de seus horários, de seus compromissos, e nas mesmas condições, sair da angústia do imprevisível. As sociedades têm nível de qualidade de vida, ou mesmo mensurado estatisticamente com os índices de desenvolvimento humano. Temos laboratório de estudos que é a Procuradoria do Consumidor. Temos caso que me foi herdado por Pedro Rubin, que é o caso do geoblocking e geopricing, que não tem decisão final aún. Não tem decisão final. É caso único no mundo. São 2 ações coletivas movidas por a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a geolocalização de consumidores durante as Olimpíadas de 2016, que consumidores situados em países diversos, como Espanha, Argentina, Estados Unidos, tinham preços diversos, de acordo com sua localização. E consumidores, diferentes de consumidores que estavam em Rio de Janeiro e queriam adquirir habitações em Rio de Janeiro, em hotéis e passagens aéreas. E consumidores que estavam em Rio de Janeiro, muitas vezes, não conseguiam, eram bloqueados no sistema, não conseguiam adquirir tales passagens aéreas ou habitações em hotéis. E é uma aparente liberdade de eleição do comércio eletrônico, pero que, através de los algoritmos, que é um exemplo que poderia levar, não há julgamento a um dano moral coletivo. Há processo todo de despersonalização e desindividualização da responsabilidade civil. A dimensão social justifica sua função punitiva na função promocional da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, pero a jurisprudência aún não tem critérios seguros para o arbitramento das indenizações. Eu vou terminar citando Neruda, em homenagem a los colegas chilenos. Não sei se eu tenho tempo, pero talvez não utilize mis 15 minutos. Poema chamado Vals, em português é valsa. Eu toco el odio como pecho diurno,
Yo, sin cesar, de ropa en ropa, vengo durmiendo lejos. No soy, no sirvo, no conozco a nadie. No tengo armas de mar ni de madera. No vivo en esta casa. De noche y agua está mi boca llena. La duradera luna determina lo que no tengo. Lo que tengo está en el medio de las olas. Un rayo de agua, un día para mí. Un fondo férreo. No hay contramar, no hay escudo, no hay traje. No hay especial solución insondable, ni parpado vicioso. Vivo de pronto y de otras veces sigo. Toco de pronto un rostro y me asesina. No tengo tiempo. No me busquéis entonces descorriendo el habitual hilo salvaje o la sangrienta enredadera. No me llaméis. Mi ocupación es esa. No preguntéis mi nombre ni mi estado. Dejadme en medio de mi propia luna, en mi terreno erguido. Gracias.